Goitacano é o confronto que envolve o Goytacás Futebol Clube e o Americano Futebol Clube, ambas equipes da cidade de Campos dos Goytacazes, situada no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, cujo primeiro confronto foi em 1914, com vitória do Goytacás por 4-2. Datado de 1914, o Goitacano é o mais tradicional clássico do interior do Rio de Janeiro. E mais antigo no estado no futebol estadual que, por exemplo, Flamengo e Vasco. Na maior cidade do interior fluminense, os dois times deixam os primos ricos da capital para trás na preferência popular. Os arquirrivais são também fábrica de talentos. De lá, surgiram grandes nomes como Polir, do Americano, convocado para a primeira Copa do Mundo em 1930, Amarildo, o possesso da Copa de 1962, Odiva, Acácio, Célio Silva entre outros. O clássico também já foi disputado duas vezes na elite do futebol brasileiro, em 1979 e 1980, com uma vitória para cada lado. História do Goitacano. Este é o maior clássico do futebol do interior do estado do Rio de Janeiro, cujas equipes se confrontam desde a segunda década do século XX, sendo os maiores ganhadores do campeonato campista, o Americano com 27 títulos e o Goytacás com 20 títulos. Nos campeonatos do antigo estado do Rio de Janeiro, antes da fusão com o estado da Guanabara, o Americano foi campeão em 5 ocasiões e o Goytacás em 5, sendo de 1978 não declarado oficialmente. Em campeonatos brasileiros, a melhor performance do Goytacás foi o vice-campeonato da segunda divisão em 1985 e o Americano campeão do módulo azul 1987 e vice-campeão do grupo E do módulo amarelo 1986. O Americano também é um dos clubes que mais disputou o Campeonato Brasileiro Série B, em 20 ocasiões, o clube do estado do Rio de Janeiro que mais a disputou, sendo que a sua melhor colocação foi o título do então chamado de Módulo Azul em 1987, tendo como destaque também a quarta colocação, por 3 vezes. Em Campeonato Brasileiro Série A melhor colocação do Alvinegro Americano foi a 27ª entre 74 participantes, em 1978, já a melhor colocação do Alvianil Goytacás na Série A, foi a 30ª, neste mesmo ano. Depois de 11 anos sem jogarem uma partida oficial, Goytacás e Americano se reencontraram em fase eliminatória da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, em 12 e 15 de outubro de 2003, com discutida classificação do Americano ao final dos embates em que cada clube venceu o jogo em seu estádio por 1-0. Os jogadores do Goytacás reclamaram muito de impedimento no gol assinalado a favor do Americano no segundo jogo, que acabou não terminando e sendo marcado por inúmeros tumultos, com direito a cai-cai de jogadores do Goita e a classificação do Americano sendo concedida através da Justiça Desportiva. Alguns torcedores invadem o campo. A polícia entra para conter a confusão. O goleiro do Goytacás é agredido por um integrante da comissão técnica do Americano. A PM tenta evitar mais brigas. Na arquibancada do Americano, mais tumulto. A partida é interrompida por 20 minutos. Quando o jogo é reiniciado, o técnico do Goytacás faz 3 substituições. O juiz tenta dar continuidade, mas a cada momento um jogador do Goytacás caía em campo. Eu não estou vendo empate, não. Estou vendo o time do Goytacás presumivelmente machucado, né? Fim de jogo, a arbitragem sai escoltada pela polícia. Com o número de jogadores abaixo do mínimo permitido na equipe do Goytacás, o juiz encerrou o jogo aos 8 minutos do segundo tempo. O relatório da arbitragem sobre a partida será agora analisado pela CBF e Tribunal de Justiça Desportiva. Goytacás é um clube de tradição no futebol brasileiro, não deveria proporcionar um tipo de atitude como essa. Eu acho que as pessoas que coordenaram isso deveriam tomar aí uma punição exemplar para que isso não volte a acontecer aqui em Campos dos Goytacazes. Eu recebi o ordem da minha diretoria e cumpri, e eu acho que se o Goytacás tiver que sair do campeonato, sai de cabeça erguida, porque dentro do futebol, a Vera, se deixassem a gente jogar aquilo que a gente joga, a gente teria saído campeão. Se tiver que sair, sai de cabeça erguida, porque eu fico triste com tudo que aconteceu. Em 1920, outros 2 clássicos não terminaram devido a tumultos e em 1929 houve mais um. Em jogos pelo Campeonato do Novo Estado do Rio de Janeiro, em confrontos disputados entre 1976 e 1992, o Americano somou 8 vitórias, o Goytacás 3 e aconteceram 3 empates,
sendo que o placar mais dilatado aconteceu em 15 de setembro de 1985, quando o Goitacás venceu por 3-0. O clássico que comemorou o centenário do Goitacano foi jogado na cidade de Macaé, por conta do americano ter negociado o seu estádio e o Goita se recusar a emprestar o seu para o rival, terminando com vitória do Goita por 1-0. O último confronto entre as equipes ocorreu em 27 de dezembro de 2018, Goitacás 1 Americano 1, pelo Campeonato Carioca de 2019 na seletiva no estádio Ari de Oliveira e Souza. Estatísticas do Goitacano. Total de jogos, 233. Vitórias do Goitacás, 78. Vitórias do Americano, 81. Empates, 74. Gols do Goitacás, 327. Gols do Americano, 323. Maior goleada do Goitacás, 6-0 em 1943, Campeonato Campista. Maior goleada do Americano, 6-1 em 1966, Campeonato Campista. Observação: nesta estatística estão faltando jogos pela Liga de Campos em 1917, 1918 e 1924, Campos campeão, 1928 e 1929, Rio Branco campeão, 1932, Goitacás e Campos campeões conjuntamente, 1943, terceiro turno, 1947, segundo turno, 1956, Campos campeão, 1958, 1961 e 1962, Rio Branco campeão, e a maior parte das partidas amistosas e de diversos torneios. E aí galera, gostaram da nossa história de hoje? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva, curta e compartilhe e dê sugestões de novas histórias, de times e jogadores que vocês querem ver em nosso canal. E até o próximo vídeo.